autismo, paralisia, esquizofrenia, nada disso foi páreo para essas pessoas. Elas tiveram atitude heróica diante de condições físicas e mentais quase insuportáveis, que facilmente teria derrubado um ser comum. A vida deles foi muito mais difícil do que as dos demais, e é por isso que eles são exemplos de inspiração. Nesse vídeo eu vou apresentar os 7 mais famosos cientistas que tiveram de lidar com alguma condição médica séria. Condição essa que, embora limitasse sua vida prática, não limitou sua genialidade, nem seu poder criativo e muito menos a sua força de vontade. Durante a maior parte da sua vida, Alfred Nobel sofreu com problemas de saúde. Ele teve uma infância marcada por doença, fraqueza física, privação, conviveu com enxaqueca e crises convulsivas pelo menos até a idade adulta. Embora seus interesses comerciais exigissem que ele viajasse quase constantemente, ele continuava sendo um cara recluso, propenso às crises de depressão, problema esse que o atacava periodicamente. Em várias situações do seu trabalho, como por exemplo explosões em suas fábricas, às vezes com muitas baixas, a má publicidade que isso resultava, violações de patentes, procedimentos legais para proteger suas patentes, aumentavam muito a sua carga. Os anos de 1880 e início dos anos de 1890 foram um período de depressões frequentes, mas apesar disso, ele demonstrou grande tenacidade e continuou o seu trabalho. Finalmente ele sofreu um derrame, ficou parcialmente paralisado e morreu em dezembro de 1896. Kurt Gödel foi um matemático e filósofo austríaco. Durante sua época, ele teve um enorme impacto sobre o pensamento científico e filosófico do século XX. Gödel sofria sérios problemas de saúde, começando com um episódio de febre reumática, aos 6 anos de idade. Durante a vida, ele permaneceu convencido de que nunca havia se recuperado completamente. Era conhecido por ser paranoico, ansioso e deprimido. Apesar de sua carreira de sucesso, a saúde de Kurt Gödel nunca pareceu se estabilizar. Ele sofreu várias crises nervosas ao longo de sua vida. No final, a paranoia de Gödel só aumentou. Ele ficou muito desconfiado de que toda a comida que lhe serviam estava contaminada, alguém estava tentando envenená-lo. Ele se recusou a comer qualquer refeição que não tivesse sido provada inicialmente pela sua esposa. No entanto, quando ele ficou doente em 1977 e teve que ser hospitalizado por 6 meses, Gödel simplesmente se recusou a comer qualquer coisa. Ele morreu em 14 de janeiro de 1978 por desnutrição. Embora sua vida tenha sido atormentada por intensa doença mental, Gödel conseguiu grandes coisas durante a vida. Ele é considerado um dos matemáticos mais importantes do século passado e as suas contribuições para a matemática são consideradas em pé de igualdade com as que Albert Einstein fez no mundo da física. Temple Grandin é uma cientista americana e designer industrial. A sua própria experiência com o autismo financiou seu trabalho profissional na criação de sistemas para combater o estresse em certas populações humanas e também em populações animais. Grandin não conseguiu falar até aos 4 anos e exibiu muitos problemas comportamentais. Mais tarde, ela foi diagnosticada com autismo. Seus pais, rejeitando o conselho de um médico para colocá-la em uma instituição, enviaram a filha para uma série de escolas particulares, onde seu alto QI era nutrido. Grandin apresentava déficits em sua memória de curto prazo. Ela não podia seguir instruções escritas ou passar em disciplinas como álgebra, por exemplo, que tratavam de conceitos abstratos. Em compensação, ela tinha uma memória visual de longo prazo fora do comum. Esse aspecto foi vital para o foco principal de sua carreira: projetar instalações pecuárias que eliminassem a dor e o medo no procedimento de abate. Grandin tem 72 anos no ano do lançamento desse vídeo. É uma professora premiada de ciência animal na Universidade Estadual do Colorado. Michael Faraday, um gênio. A infância dele foi uma infância muito difícil, ele era uma criança pobre e miserável. Na vida adulta, a coisa inverteu. Embora ficou rico e famoso, padecia de uma saúde miserável. As maiores descobertas científicas de Michael Faraday, a indução eletromagnética e as leis da eletrólise, foram feitas quando ele tinha mais de 40 anos. Mas aí quando ele começou a envelhecer, lá para os 30 anos ele começou a enriquecer muito, ele começou a ficar mais famoso. Mas aí para os 40 e 48 ele teve uma doença mental que ele começou a esquecer. Ou seja, ele não poderia trabalhar no trabalho com mais de 3 anos. Ele não poderia fazer mais trabalhos, descobertas ou algo assim, por mais de 3 anos. Ele não poderia trabalhar porque senão ele esqueceria do que ele estaria fazendo.
Sua memória, que tinha sido muito boa, começou a falhar. Ele lutou com vertigem, instabilidades e outros sintomas. Após esse período, ele retornou ao trabalho, mas ainda estava propenso a surtos inexplicáveis de vertigem repentina, depressão e extremo esquecimento. Não se sabe ao certo o que causou essa aflição, embora alguns a culpem pela superexposição de Faraday ao mercúrio. Ele nunca se recuperou completamente dessa doença, que o acompanhou pelo resto da vida, que durou até os 75 anos de idade. Por que você gosta do Faraday? Por dois motivos. Por ele ter trabalhado com eletromagnetismo e energia. E por eu ter estudado com ele na escola, né? Entre todos os grandes cientistas falecidos, nenhum atraiu tanta atenção para diagnóstico póstumo do que Charles Darwin. Durante grande parte de sua vida adulta, a saúde de Darwin foi repetidamente comprometida por uma combinação incomum de sintomas. Essa condição o deixava severamente debilitado por longos períodos de tempo. Análises modernas tentam até hoje diagnosticá-los, baseado nos sintomas que ele reportou. Independente da doença, seu interminável sofrimento foi marcado por uma série de sintomas. Só para mencionar alguns: fadiga crônica, exaustão, problemas gastrointestinais graves, dores de cabeça severas, insônia, dor nas articulações, eczema, úlcera na boca e depressão. Seu filho documentou o seguinte: por quase 40 anos, ele nunca conheceu um dia de saúde normal dos homens comuns, e a sua vida foi uma longa luta contra o cansaço da tensão e da doença. Mesmo assim, em meio a esse sofrimento desgraçado, Darwin ainda tinha forças para continuar seu trabalho. Ele atestou que, ainda que problemas de saúde tenham aniquilado vários anos da minha vida, me salvaram das distrações da sociedade e da diversão. Ou seja, ele converteu sua privação da vida comum em um legado incomensurável para a humanidade. John Nash foi um dos principais matemáticos do século XX. Aos 30 anos, Nash começou a mostrar sinais claros de doença mental, exibindo comportamento bizarro, experimentando paranoia e ilusões. Ele passou vários anos em hospitais psiquiátricos em tratamento de esquizofrenia paranoica. Seu filho, John Charles Martin Nash, que nasceu durante esse período, foi registrado somente um ano após, porque a sua esposa queria que Nash a ajudasse a escolher o nome dado ao menino. Devido ao estresse de se lidar com a doença, Nash e sua esposa se divorciaram em 1963. Depois de 1970, sua condição melhorou lentamente, permitindo que ele voltasse ao trabalho acadêmico em meados da década de 80. Essa estabilidade parecia ajudá-lo e ele aprendeu a descartar conscientemente seus delírios paranoicos. Ele continuou a trabalhar em matemática e eventualmente foi autorizado a ensinar novamente. John Nash morreu em 2015, aos 86 anos, juntamente com sua esposa, num estúpido acidente de carro no qual seu taxista tentava uma ultrapassagem em alta velocidade numa rodovia de Nova Jersey. Foi aos 21 anos que Stephen Hawking recebeu o diagnóstico de um tipo severo de doença neurológica, esclerose lateral amiotrófica. Foi dado a ele 2 anos de vida apenas. Hawking viveu 55 anos a mais. Seus feitos intelectuais são quase mitológicos, se considerarmos o fato de que a sua condição médica progressivamente atrofiou seus membros e o confinou numa cadeira de rodas, praticamente paralisado e incapaz de falar. Mesmo nessas condições, Hawking, ao longo dos anos, se tornou um dos nomes mais reconhecidos da ciência contemporânea, seja pelos seus livros, que eram best-sellers, ou pelo seu estudo sobre a física dos buracos negros, que ele começou a estudar quando ainda eram considerados meras curiosidades matemáticas da teoria geral da relatividade. Em 2006, ele disse: "Eu vivi maior parte da minha vida na expectativa de uma morte prematura. Então o tempo sempre foi precioso para mim. Tem muita coisa que eu quero fazer, eu odeio perder tempo." Tanto devido à sua doença como por seus esforços científicos e também por suas campanhas por outras causas, os feitos de Hawking foram absolutamente notáveis. Já vimos aqui no Verbo Científica que quando uma pessoa realiza mais feitos em condições mais adversas, essas pessoas são as mais eficientes em termos da segunda lei da termodinâmica. Considerando isso, nessa lista temos as pessoas mais eficientes que já passaram pela face da Terra, pois deixaram um legado científico e humanístico, mesmo em condições altamente debilitantes. Me diga, qual desses cientistas foi o mais eficiente de todos? Escreva aqui nos comentários para eu saber. E faça isso após clicar nesse botão aqui no meio da tela. Se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.